Olá, bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que traz o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui no canal 4 da NET TV Floripa, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Em programas anteriores, nós falamos sobre o Quantec, um tratamento de terapia complementar baseado na física quântica. Professor Helge, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o eletromagnetismo e o sangue e a interferência do Quantec nessa área, certo? Vamos fazer uma pequena introdução. Os seres vivos, eles sofrem influências de vários aspectos que interferem na sua vida. O senhor poderia nos dizer quais são os principais fatores que interferem no homem, no ser vivo? Todos os seres vivos não estão apenas ali sozinhos, né? Nós somos o resultado da nossa genética, do que nós comemos, do que nós bebemos, do que nós respiramos, do ambiente que nos circunda, né? Que nós podemos especificar mais um pouquinho. Por exemplo, a minha casa. Como é que é essa casa, né? Nela pode haver fungos, pode haver ácaros, pode haver uma porção de coisas que interferem na minha saúde. Também pode haver outros fatores, como por exemplo um forte eletromagnetismo, que pode estar presente na casa, no local do trabalho ou onde eu faço outras atividades, como locais onde eu pratico lazer e assim por diante. Nós somos também o resultado das nossas relações com outras pessoas, né? Nossas alegrias, nossas raivas, nossos medos, nossas ansiedades, nossas angústias, tudo isso interfere no nosso organismo. E também, além desses fatores, nós ainda temos também as radiações do subsolo, né? E do ambiente em si. Por exemplo, muitas vezes algumas substâncias, um determinado piso, alguma coisa pode ser radioativos, como também o próprio subsolo, ele emite algumas frequências que se chamam frequências telúricas, que podem ser muito saudáveis ou também extremamente prejudiciais. Eu fiz apenas um pequeno resumo, porque nós somos resultado de muito mais coisas ainda. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre o eletromagnetismo no corpo? No corpo humano, ou no corpo de qualquer ser vivo, fatores de ordem eletromagnética e química são extremamente importantes, digamos assim, para que o organismo funcione. Então, nós sabemos, por exemplo, que a relação sódio-potássio é extremamente importante para o eletromagnetismo dentro do próprio corpo. Por exemplo, se eu tiver muito pouco potássio ou excesso de sal, ou muito pouco sal e muito pouco potássio, pode haver até uma parada cardíaca. Nós sabemos, por exemplo, que os esportistas, como o Guga Kirten, que de vez em quando aparecia quando ainda participava de campeonatos, e outros também, que comiam uma banana no intervalo, porque a banana tem muito potássio. Então, para restabelecer, como ele suava muito, para restabelecer os níveis de potássio. Nós cometemos alguns erros na nossa alimentação, porque nós usamos muito sal, né? Então, a comida muitas vezes é muito salgada. Tem pessoas que ainda jogam sal em cima da comida. E isso eleva a pressão sanguínea e produz também uma série de outros distúrbios. E além disso, o próprio sal que se usa aqui, na maioria dos lugares, é um sal que não é mais o sal marinho, que contém todas as substâncias que o corpo também contém. Mas isso já é extraído pela indústria química, e o que se usa na realidade é apenas o cloreto de sódio iodado com iodo metálico. E isso não é o ideal para a nossa saúde. O certo seria o sal marinho, que é vendido em poucos lugares, porque tem até uma marca de sal comum vendido com o nome de sal marinho, né? Que é sal iodado comum, né?
Que não tem nada a ver com o sal marinho. Exatamente. E professor Helg, por que nós vamos falar sobre o sangue? Pois é, nós vamos falar sobre o sangue justamente porque o sangue tem muita relação com o eletromagnetismo e ele funciona, ele conduz, né, oxigênio, coisa do gênero, justamente por causa de algumas características específicas que ele tem. E nós vamos detalhar isso daqui para frente, né? E por que o sangue é um dos fatores mais importantes por seres vertebrados, no caso? O sangue, ele distribui o oxigênio entre todas as células do corpo, né? Ele recolhe as substâncias tóxicas, o gás carbônico e outras substâncias tóxicas, e ele tem uma função extremamente importante, porque ele leva os sais minerais, as vitaminas e uma série de outras substâncias e recolhe todas as toxinas que vão para os filtros do corpo, né? E passam pelo fígado, passam pelos rins e passam por outros órgãos de filtragem, né? Então, se nós não tivéssemos o sangue, nós morreríamos imediatamente, né? Ele é o grande rio que leva ou saúde ou bem-estar, se ele estiver bem, ou também, quando ele estiver mal, pode também levar toxinas e outras coisas do gênero. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre esses seres vertebrados e o sangue vermelho, da cor vermelha? Porque existe, o que seriam os vertebrados e qual é essa relação? Sim. Bom, os vertebrados, nós poderíamos começar pelos répteis, né? Depois a gente passaria para as aves e os mamíferos, né? Que os vertebrados mamíferos e aves têm sangue quente, inclusive, né? E o sangue é vermelho. Então, por que ele é vermelho? Ele é vermelho simplesmente porque os glóbulos vermelhos, eles contêm corpúsculos em tamanho molecular de magnetita, que é ferro magnético. E é esse ferro magnético que é justamente responsável pelo transporte do oxigênio saindo dos pulmões. Ele se espalha por todo o corpo, de célula em célula, alimenta as células e em seguida extrai novamente as toxinas. Essa é mais ou menos a função básica dos glóbulos vermelhos. E esse sangue vermelho apresenta-se apenas nos vertebrados? Normalmente só nos vertebrados, né? Os outros seres vivos têm outro tipo de funcionamento, né? Sim, tem espécies que o líquido que corre, que a gente chamaria de sangue, é mais azulado, ou tem outras cores em função dos componentes que atuam. Sim, né? Tem características diferentes, apesar de o funcionamento básico ser muito semelhante. E qual é a relação entre eletromagnetismo e o sangue? Então, aí nós temos um fato muito curioso. Os nossos glóbulos vermelhos, como já disse, têm minúsculas partículas de magnetita, quer dizer, são em tamanho molecular, porque cada glóbulo vermelho é tão pequeno que só se pode ver com um bom microscópio, né? E esses glóbulos vermelhos, essa magnetita é ferro magnético, e quando ele chega no pulmão e é extraída, são extraídos o gás carbônico e outras, principalmente o gás carbônico, paralelamente ele é carregado de oxigênio, que funciona através desse sistema magnético, né, que conduz então esse oxigênio de volta para todas as células do corpo. Ele começa pelos grandes vasos, né, vai para os vasos menores e chega até os vasos capilares. Esses vasos capilares são extremamente finos, tanto assim que se estendesse todos os vasos que existem no corpo humano,
e se colocar esse um atrás do outro, dava para chegar até a Lua. Então, por aí vocês podem ver que coisa impressionante que é esse nosso sistema circulatório. Ele passa pelos capilares e volta depois pelas veias para o coração, que novamente o remete para o pulmão e para outros lugares. Bom, o que eu queria chamar a atenção é que os glóbulos vermelhos são extremamente pequenos, né? Cada glóbulo vermelho tem, se juntar todos eles, cabem entre 4 milhões e 500 mil glóbulos vermelhos em 1 milímetro cúbico de sangue. E nas localidades mais elevadas, como na Cordilheira dos Andes, no Himalaia, onde as alturas vão a 5, 6 mil metros, né? As pessoas que vivem a 4 mil metros, mais ou menos, eles não têm apenas 4 milhões e 500 mil glóbulos vermelhos, mas chegam até 8 milhões de glóbulos vermelhos, justamente para compensar a rarefação do oxigênio, porque o organismo precisa ser oxigenado de forma igual, tanto à beira-mar como em altitudes bastante elevadas. Então, o fato do sangue conter o ferro no seu componente, essa é a sua ligação principal com o eletromagnetismo, correto? Exatamente. E quais são as principais fontes de eletromagnetismo? Bom, nós já temos fontes da natureza, né? As fontes da natureza podem ser, inclusive, ferro magnético, que existe em alguns lugares, como em Minas Gerais, e em outros lugares do Brasil e do mundo, e algumas outras formas que são do próprio corpo. Fora isso, o ser humano começou a fabricar geradores de energia elétrica. E à medida que isso foi se espalhando, nós somos bombardeados hoje por grandes quantidades de eletricidade e magnetismo. É algo impressionante. Professor Helge, obrigada. Nós voltamos a falar sobre isso depois do intervalo. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Estamos de volta falando sobre as influências do eletromagnetismo no sangue e a sua relação com o Quantec. Lembrando que para assistir a todos os programas, acesse www.portalquantec.com.br. Professor Helge, antes do intervalo nós estávamos falando sobre as principais fontes de eletromagnetismo. Vamos continuar falando sobre isso? Sim. O ser humano já produz internamente eletricidade e magnetismo, mas em escala muito pequena, né? E aí se descobriu o gerador, né? E o gerador elétrico
foi aumentando suas capacidades, né? Hoje, o que não é feito com eletricidade, né? A eletricidade hoje serve para praticamente tudo. Então, hoje, nos lugares mais contaminados por eletromagnetismo, nós chegamos a ter 200 milhões de vezes mais smog eletromagnético do que na natureza primitiva, quando nada disso existia. Existe diferença entre eletricidade e magnetismo? Existe, as duas sempre vêm junto, né? A eletricidade é irmã gêmea do magnetismo, né? Às vezes se usa uma para determinada coisa e às vezes se usa outra. Mas, no fundo, elas são irmãs gêmeas e sempre convivem nas mais diversas circunstâncias, né? Para, por exemplo, fazer essa lâmpada elétrica funcionar aqui, se usa a eletricidade, né? Mas também eu posso usar essa eletricidade para fazer um eletroímã e assim por diante, né? Eu não vou me estender sobre esse assunto, porque senão a gente teria assim muito a comentar e isso nós poderíamos fazer até numa outra oportunidade. Mas existe também uma diferença entre magnetismo e eletromagnetismo? Na realidade, magnetismo é a capacidade que uma substância tem de atrair alguma outra coisa, né? Então isso pode ser uma substância da natureza, uma pedra metálica? Pode. Existem na natureza certos ímãs naturais, certo, né? E também tem os ímãs artificiais, que são feitos, né? Inclusive os primeiros automóveis, que ainda não tinham dínamo, se usava ímãs para gerar a energia elétrica, né? Então tinha um rotor que girava nesses ímãs e produzia as faíscas para fazer com que houvesse as explosões nos cilindros e o carro pudesse andar. Então o Ford Bigode é um veículo que funcionava dentro desses conceitos. Já que a proposta é falar sobre essa relação do eletromagnetismo sangue e Quantec, até então, pelo que foi dito, o Quantec teria uma participação aonde? Com relação ao Quantec, eu poderia dizer que ele tem uma relação com o eletromagnetismo, ele funciona dentro dos princípios da física quântica e nós constatamos que em locais onde havia muito eletromagnetismo, as pessoas que estavam submetidas ao Quantec, que é um equipamento que tem 4.000 aparelhos na Europa e tem diversos espalhados pelo mundo, se constatou que o Quantec tem um efeito muito benéfico sobre as pessoas que estão em ambientes muito carregados eletromagneticamente, como o smog eletromagnético. E então passou-se a usá-lo em diversas oportunidades para deixar as pessoas mais relaxadas, mais soltas, e os resultados, em 80% dos casos, têm sido bastante positivos. Então, o Quantec ele ameniza os efeitos nocivos do eletromagnetismo. Exatamente. Isso? Ele não faz sumir o eletromagnetismo, sim, evidentemente, ele continua exatamente a mesma coisa. O smog eletromagnético continua exatamente igual, mas ele deixa o organismo em condições de conviver melhor com esse fenômeno. Certo. E como é que o eletromagnetismo age no sangue? Bom, no sangue. No sangue, o eletromagnetismo tem efeitos que podem ser até curativos, como podem ser devastadores. E também depende de cada pessoa. Mas, em síntese, os fenômenos são muito parecidos. Então, como os glóbulos vermelhos são magnéticos, se eles estiverem sujeitos apenas ao seu próprio magnetismo interno do corpo, eles funcionam muito bem. Mas, se o corpo estiver sujeito a fortes efeitos eletromagnéticos, os glóbulos vermelhos, que normalmente correm soltos pelo sangue, né? Eles correm soltos, são levados pelo sangue, todos eles correndo separados um do outro, e atravessam os grandes vasos e depois passam pelos capilares, que são tão fininhos que passa de um em um.
né? E volta para o outro lado, e volta para o pulmão. No caso de haver forte eletromagnetismo, o efeito magnético disto faz com que os glóbulos vermelhos grudem uns nos outros e formam, às vezes, cachos compridos e que têm muita dificuldade de passar pelos vasos capilares. E, como ele tem muita dificuldade, isso pode facilitar a criação de problemas nos vasos, né? Como pode criar uma série de outros problemas, principalmente de oxigenação, porque os glóbulos, se um está grudado no outro, eles transportam muito menos oxigênio, né? E inclusive podem, pelo fato de ter dificuldade de passar pelos capilares, propiciar a formação de varizes e coisas desse gênero. Os glóbulos vermelhos, além de transportarem oxigênio, eles também transportam nutrientes que são importantes para o organismo, para o funcionamento. E aí, no caso, acontecendo uma influência eletromagnética significativa, isso também fica prejudicado? Há uma grande perturbação em todo o organismo, né? Como a oxigenação é menor, os nutrientes que são transportados pelo plasma, que também aí, como tudo é mais difícil, então isso deixa o organismo com uma oxigenação menor do que a ideal e isso produz uma série de consequências. Da mesma forma com os nutrientes, que também estão sujeitos a efeitos eletromagnéticos, porque todas as células têm suas polaridades. Se é mexido nessa polaridade, isso atrapalha. Então, há problemas não só de oxigenação, mas as próprias glândulas do organismo começam a apresentar alterações, em alguns casos até significativas. Tanto assim que existem na Europa clínicas especializadas para tratar das pessoas que sofrem de smog eletromagnético. O que seria o smog eletromagnético? Estariam num ambiente muito poluído eletromagneticamente e não teriam condições de irem a lugares no seu dia a dia onde eles pudessem descarregar essa carga parasita que lhes atrapalha a vida. Então o senhor comentou que os glóbulos vermelhos eles correm sozinhos, no caso, bolinhas sozinhas, né? E quando tem uma influência eletromagnética, eles se aglomeram. Sim. E isso faz com que fique difícil passar pelos capilares e pelos vasos. Eles ficam entupidos, de repente, nesse sentido. E tem mais uma coisa, os glóbulos vermelhos, eles são redondinhos, né? E carregam o oxigênio de uma maneira igual, né? Agora, essa influência eletromagnética, se ela vem de um lado só, ela pode fazer com que os glóbulos andem sempre nessa direção. E, inclusive, as partículas de magnetite ficam mais concentradas num lado do que no outro, o que também produz uma série de consequências que podem ser prejudiciais. Bom, nos últimos anos a influência eletromagnética cresceu assustadoramente com toda a evolução tecnológica. Existe com certeza um prejuízo, uma diferença para o organismo das pessoas em relação a isso. O senhor poderia nos falar um pouquinho sobre essa evolução tecnológica? Bom, sob alguns aspectos, nós vivemos hoje, comparado com outras épocas, no paraíso, né? Quer dizer, nós nos comunicamos instantaneamente com qualquer lugar no mundo. Nós temos uma série de grandes vantagens, né, no nosso dia a dia. Nós usamos a eletricidade para tudo praticamente na vida, né? Nós conseguimos também fazer uma tomografia computadorizada, nós conseguimos fazer tantas coisas. Isso vale para a medicina, vale para outros aspectos da saúde e principalmente para o nosso conforto, né? Porque nós, sem a eletricidade, nós não poderíamos nem ter um automóvel. Sem a eletricidade, nós não teríamos televisão. Sem a eletricidade, nós não teríamos nada dessas coisas excelentes que nos ajudam na vida. Mas, paralelamente, ela também nos desequilibra sob esse aspecto eletromagnético que eu já falei, né? Nós
podemos ter uma série de enfermidades ou de desajustes orgânicos que não existiam em outras épocas, né? Enquanto em outros tempos se podia morrer de diarreia, né? Ou de uma infecção que hoje, na maioria dos casos, é curada, né? Hoje nós temos essas novas enfermidades, esses novos desajustes do organismo que ainda em muitos casos nem são bem conhecidas, né? Há muita discussão ainda, porque há muitos interesses em jogo, há muitos problemas que precisam ser ainda resolvidos. Então, a permanência constante, por exemplo, num quarto, né? Você ter um rádio-relógio, o computador no quarto, ou a televisão no quarto, isso pode estar interferindo negativamente no equilíbrio do organismo. Seguramente. Por quê? Se eu vou dormir, o corpo, o cérebro, ele tem diversas frequências. E quando eu durmo, essas frequências baixam para 8, 10, 12 ciclos por segundo. Então, se eu vou dormir, o cérebro tem que vibrar nessa frequência para eu poder dormir. E se do meu lado eu tiver um rádio-relógio e tiver um outro equipamento elétrico ou eletrônico que vibra numa frequência mais rápida, eu vou sofrer, porque isso um passa para o outro. E a nossa rede elétrica, ela vibra a 60 ciclos por segundo. Então, ela passa esses 60 ciclos por segundo para o cérebro. E como é que eu posso dormir com essa interferência, quando os ciclos do meu cérebro deveriam ser muito mais baixos do que 60 ciclos por segundo? Então, isso atrapalha o sono, a pessoa dorme a noite mal dormida e assim por diante. Professor Helg, nosso tempo se esgotou, mas nós voltamos a falar sobre esse assunto. Para que vocês acessem a todos os programas, entrem em www.portalcontec.com.br. Nos encontramos na próxima quarta, às 20h30. Até lá!